Irmãos, é muito bom ter vocês aqui, tá bom? Muito bom mesmo, muito bom. A semana passada a gente falou um pouquinho sobre 1 Tessalonicenses e hoje a gente vai dar andamento em 2 Tessalonicenses. São duas cartas de Paulo, tá bom? São duas cartas que foram escritas para uma igreja que Paulo plantou. E aqui eu quero só voltar um pouquinho, para a gente voltar ao nosso pensamento, tá? É Paulo escrevendo para uma igreja que ele planta. Se você ler Atos 17, vai estar lá esse relato que ele foi para esse lugar. O que é Tessalônica? Tessalônica é a capital da Macedônia. Macedônia, para a gente recapitular um pouco antes aí, Alexandre o grande conquistador. É aquele que colocou a cultura helênica no mundo, aquele que disseminou, por exemplo, a língua grega, como se fosse hoje o inglês. Aquele que colocou uma cultura entre os povos que ele dominou, e é um cara também que morre muito cedo, aproximadamente 33 anos. Tá bom? Bem cedo. Aos pés de quem Alexandre o Grande foi criado? Aos pés de Aristóteles, para recordar aqui a aula passada. Quem foi Aristóteles? Um dos grandes filósofos da antiguidade, da Grécia Antiga. Onde se localiza Aristóteles? Ele é um dos filósofos, não da natureza, mas que falam muito do ser humano, que trata muito o ser humano, e que ele vai ser, após Sócrates, um discípulo, Platão, seu discípulo, Aristóteles. A princípio, Aristóteles tentou fazer a sua escola lá na Grécia, ele não conseguiu, porque ele não era grego. Ele voltou para a sua terra e depois de mais ou menos uns 20 anos ele volta para a Grécia e lá ele tem a sua grande escola, ok? Escola filosófica. Um pouco diferente aí de Platão, ele entende que o mundo ou a vida ela não é dividida entre dois aspectos do ser. Enquanto Platão trabalha alma e corpo, ele vai trabalhar 3 partes. Ok? Então, a dicotomia, a tricotomia, ele vai entrar aqui. E vai ser uma grande influência aqui na Igreja Católica, principalmente por Tomás de Aquino, século XII e XIII depois de Cristo. Ok? Então, nesse interim, nessa ideia, é que eu quero bater esse papo com vocês essa manhã. Se você estiver aqui aí em casa, se quiser mandar alguma mensagem, a Flávia está aqui, ela pode também falar aqui para mim a pergunta de vocês. Você que está aqui no Meet também pode parar um pouquinho e fazer algumas perguntas também aqui para a gente. Você pode interagir, você aqui presencial também. Por que eu fiz essa introdução toda, histórica? Para vocês entenderem mais ou menos aonde se coloca essa igreja. Quem ela é? Que local que ela está? Por que Paulo foi até lá? Ela é um grande centro comercial. Ela é um lugar onde que cunha as moedas dos imperadores romanos. É o lugar onde há uma grande circulação de pessoas, há uma grande circulação de ideias, há uma grande circulação de movimentos religiosos e filosóficos também, em que as pessoas estão ali e que elas tentam se comunicar umas com as outras. A gente está falando aqui de uma sociedade totalmente que age no meio urbano e que ela não é rural, ok? A ruralidade vai acontecer depois na Idade Média. Então, aqui é um momento e uma sociedade que é totalmente urbana, que as pessoas têm as suas interações, ok? 1 Tessalonicenses, só para a gente voltar um pouquinho. Ela é a primeira carta de Paulo, ela foi escrita aí mais ou menos entre o ano 49 depois de Cristo. Ela também tem alguns remetentes junto com Paulo, que é Silvano, que é Silas, tá bom? E Timóteo. A situação da comunidade e a carta. Lá, ele descreve que as pessoas elas receberam o Evangelho
e que elas acolheram esse evangelho com grande amor e com grande fervor. Se a gente olhar 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 9, ele vai falar o quê? Vós servistes ao Deus vivo, verdadeiro, e guardastes dos céus o seu Filho. É ele falando assim, a esperança existe. Vocês estão vivendo... Só um instantinho. É um momento em que ele fala para uma igreja que recebe, mas ao mesmo tempo uma igreja que vive grandes desafios, que é uma igreja que é perseguida, tanto por gregos como por romanos. É uma igreja que ela tem o seu início com um grande problema, porque as pessoas que se convertiam, normalmente elas eram tiradas das suas famílias, as suas famílias normalmente elas não reconheciam o evangelho e elas eram postas de lado. Imagine que tem um herdeiro, uma pessoa que tem uma condição legal de vida e ela é posta à margem, nem a sua família aceita muitas vezes. E aí ela é posta à margem, e aí gregos, romanos insultam, ridicularizam e matam essas pessoas. Ok? Isso por quê? Porque eles anunciavam que Jesus era o rei. Mas naquele momento, quem era o rei? Quem era o imperador? Era César. Tá bom? Eles não poderiam anunciar outro rei. Qual é uma das causas que, entre parênteses aqui, fazer com vocês, que os judeus usam para que o Império Romano mate Jesus? Que ele era o rei dos judeus. Não pode ter outro rei. Não pode ter outro no lugar de César. Não. Somente o imperador. Somente ele. Ele merece todo o culto. Tá? Teor do anúncio de Paulo em Tessalônica. É um apelo à conversão com abandono dos ídolos e natural causa a participação dos cultos de honra ao imperador. O envolvimento nas práticas sociais, envolvendo a família, padrinhos, cidade e império. É ele falando, irmãos, tomem cuidado. Irmãos, olhe o que está acontecendo no mundo, olhe aquilo que Jesus veio fazer. Ele foi totalmente contra a cultura daquele tempo. Nós temos que ser imitadores dele. Se eu sou imitador, você também tem que ser. E uma palavra assim que muitas vezes eu já usei e que eu vejo que foi uma compreensão errada é: não olhe para mim, olhe para Cristo. Não, olhe para mim porque você vai ter que enxergar Cristo aqui. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é isso. É ele falando assim, sede meus imitadores, como de Cristo. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Jesus. As pessoas têm que olhar para a gente, por mais que a gente fale, e aqui é a falha humana, eu sou falho, você é falha, ele é falho, você que está na sua casa é falho, você peca. Isso, coloca próximo. Só um instantinho só. Regina, eu vou aumentar o áudio aqui, você quer falar? É isso? Só um instantinho só, irmãos. Está aberto o áudio. Tá, bom dia, graça e paz para todos. Eu queria falar sobre o que você falou, né, que lá em Tessalônica, lá, se você anunciasse o evangelho, sua própria família não te aceitava mais, né? E é uma realidade atual em vários países, né? E daí eu fiquei pensando, nós temos o privilégio de não sermos assim odiados pela nossa família, né, por aceitar Jesus Cristo, e que a gente possa fazer justiça a isso, né, falar mais de Jesus, porque tem lugares que a pessoa morre e a família não quer mais, deserda, todo mundo sabe
das igrejas perseguidas, né? Então, uma realidade que foi lá em Tessalônica e continua ainda em muitos lugares. É uma realidade, irmãos. Uma realidade que nós vivemos. E muitas vezes a gente fala assim, está lá no Oriente Médio, por exemplo, né, ou na janela 1040, mas muitas vezes está aqui próximo, né? Quantas pessoas que conhecem a Jesus tentam viver, né, o Evangelho, mas muitas vezes das suas próprias famílias eles são retirados ou não são ouvidos. Um relato, né, semana acho que retrasado, eu estava conversando com uma pessoa, era um jovem, e esse jovem falou assim, eu vou na igreja, minha família não vai. Eu acordo todo dia e chamo meus pais, mas eles não querem, não é da nossa igreja, é de uma outra igreja. Mas é uma luta dele, ele fala assim, e todas as vezes que eu chego em casa da igreja, eu não sou bem recepcionado na minha própria casa. Porque eles falam, por que eu estou buscando lá? Por que eu estou indo lá se eu tenho tudo dentro de casa? Então, são realidades próximas aqui da gente, tá bom? E a gente está falando de 2000 anos atrás, mas parece que é muito próximo. E a história aristotélica, ela também trabalha que a ideia, né, dele é que a nossa vida ou a história, ela é como se fosse algo que vai e volta, ela sempre vai acontecer. É a ideia de Aristóteles, para falar um pouquinho de Macedônia e tal, beleza? Essa compreensão. Se vocês tiverem aí, pode me parar e questionar ou contribuir, tá bom? Por favor. Escatologia paulina iminente. Ressurreição e arrebatamento. Eu falei para vocês na aula passada que Paulo ele tem uma ideia do que Jesus vai voltar ainda nessa era. Jesus ainda vai voltar aqui, a gente vai ver Ele. A gente vai ser recebido. Antes vão os mortos, vão subir. Esses daí que estão morrendo por causa do Evangelho vão subir. Mas nós vamos também subir e nós vamos ver Ele ainda na nossa era. Ok? Paulo também entendia o retorno de Cristo se daria naquela geração. Capítulo 4, verso 17 e 18, ainda em 1 Tessalonicenses. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele está falando do presente. Ok? Conteúdo da carta. Ele tem uma fórmula de saudação, capítulo 1, verso 1 e 2. Capítulo 1, verso 3 a 12, ele faz uma ação de graças aqui à comunidade. Capítulo 2, de 1 a 12, ele faz uma exortação quanto à interpretação aqui da volta de Jesus, o dia do Senhor. Ele fala de um adversário que vai surgir. Capítulo 2, verso 13 até capítulo 3, verso 5, ele faz uma ação de graças novamente e exortação à firmeza e confiança no Senhor em meio aos sofrimentos. Ainda hoje, anuncie o Evangelho de coração. Se você anunciar, viver, você vai ver que muitas exclusões haverão na nossa vida. Na minha vida vai acontecer, na sua vida vai acontecer. Pessoas que até então estavam conosco, muitas vezes vão deixar a gente de lado, porque eles entendem que a gente não mais faz parte daquele meio. Muitas vezes nós vamos ser excluídos de festas, de encontros, de estar com algumas pessoas. E aqui ele fala desse sofrimento que muitas vezes nós temos sobre isso. Porque muitas vezes nós sofremos. A gente olha para uma situação e a gente fala assim, poxa, estou sofrendo tanto por causa disso, porque eu não sou incluso, porque as pessoas não olham para mim, porque as pessoas não falam comigo, porque as pessoas não me procuram, porque eu vivo uma vida em que as pessoas normalmente me procuram só quando elas estão precisando. E aqui ele fala desse sofrimento que vem através de uma confiança que nós temos. Através da confiança do Jesus que nos chama, do Jesus que nos toma no colo, mas que muitas vezes a gente não percebe a presença. Esse silêncio que a gente está ouvindo aqui não é normal na nossa vida diária. Esse silêncio aqui, que a gente só ouve só o ar-condicionado aí, aqui, aí na sua casa, não sei como está, aí na sua casa,
É difícil a gente gosta de barulho, a gente está totalmente com barulho. A gente tem criança em casa, é o dia inteiro com barulho. Tem hora assim que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? É criança gritando, é criança correndo, é criança vindo, é criança chamando papai, é criança... Vocês são jovens aí, casados. Talvez vai ter essa época aí que vai chegar as crianças, vão começar, papai, mamãe, e aí você vai falar assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Passou o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, fazendo várias coisas, aí chega em casa, talvez o momento que a gente tem assim, poxa, agora eu vou parar um pouquinho. Não tem. Daí na hora de dormir também não tem. Que vai acordar. Né? E aí vai. Ou quando o filho vai até a cama, né? Vai lá e fala assim, está sonâmbulo, meio sonâmbulo hoje, né? A menina estava. E aí falou, não quero mais, eu não quero mais. E aí, que você não quer o quê? Tá bom. Daí voltou lá para a cama e dormiu. Não sei o que ela estava sonhando. E aí a gente perguntou hoje e não sabia o que era. Capítulo 3, versos 6 a 16. Instruções especiais aos desordenados que levam uma vida de ociosidade por causa da possível vinda de Jesus naquele período. Pessoas que tinham abandonado o seu trabalho, pessoas que tinham deixado os seus afazeres para esperar a vinda de Jesus e que viviam de casa em casa, ao invés de trabalhar, compartilhando daquilo que aquele outro tinha. Mas quando nós olhamos aqui também, existia nesse período um afazer que os romanos principalmente usavam. Eles chamavam algumas pessoas para fazer pequenas atividades para eles, como, por exemplo, vá comprar 1 quilo de trigo, compra para mim ovos, compre carne. Essa pessoa ia lá, comprava, e ela voltava, e uma parte daquilo era dado para ela viver. E ela também vivia à espera dessas pessoas, na dependência dessas pessoas, esperando a volta de Jesus. Capítulo 3, verso 17 a 18, saudação final de Paulo. Tá. Semelhanças e diferenças dessas duas cartas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. 1/3 de Tessalonicenses consiste em declarações e frases de 1 Tessalonicenses. Há pelo menos 9 palavras exclusivas, nunca usadas na literatura paulina, que é usada aqui em 2 Tessalonicenses. Tá? Semelhanças, mesmas formas introdutórias. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja e paz a vós outros. 2 Tessalonicenses 1:2. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Semelhanças. Parece que é a mesma frase, parece que há um copia e cola. Parece. Pense assim num trabalho lá da faculdade, alguma coisa assim, que você pega outros autores, e aí você copia e cola, e aí você cita esse autor. Aqui é Paulo citando ele mesmo, ok? Porém, por mais que haja um movimento no final do século XIX, começo do século XX, de alguns teólogos que falam que não foi Paulo que escreveu. Alguns teólogos, ok? Principalmente da linha do teólogo Schleiermacher, é um alemão. Tá? Semelhanças entre essas cartas. Dupla ação de graças. Nós temos tanto em 1 Tessalonicenses 2:13, como 2 Tessalonicenses 1:3. Temos também 2 Tessalonicenses 2:13, que ele fala aqui, entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Uma palavra que eu quero discutir aqui com vocês que me saltou os olhos agora. O que é santificação? Vocês podem me responder? Alguém sabe? Separado.
Beleza. Santificado, separado. Tá. Santificação é um processo ou é um estado? Para o Alexandre, processo. Alguém é diferente, pensa diferente? Um processo ou um estado, santificação? Processo. Estado, ok. Alguém mais? Processo. Quem dá mais, quem dá menos? Beleza. Ó, segundo a teoria e a teologia paulina, calvinista, a reformada em si, santificação, estado. Estado, ok? Porque você não pode ser um pouquinho hoje, depois um pouquinho mais amanhã, depois não. Separado, vem de separado. Você se separa hoje. Você se separa hoje porque Jesus te separou para aquela obra. E você é separado para uma obra, é estado. Você é separado. A gente pode entrar até, aqui vai entrar numa discussão grande, mas só um exemplo. O arminianismo e o calvinismo. Armínio, ele entende que, ou os seus discípulos, que não foi Armínio que falou isso daí, mas os discípulos dele. Processo. Calvino, estado. Vou usar aqui uma margarida, ok? Pense numa flor, margarida. Ela tem várias folhas, não tem? Processo, lê. Assim, hoje estou santo, amanhã não estou. Hoje estou santo, amanhã não estou. Hoje estou salvo, amanhã não estou. Hoje estou salvo, amanhã não estou. Ok? Calvinismo, símbolo, a tulipe. Certo? Estado. Ela está ali. Não fica tirando uma folha por vez. Falando, estou hoje, amanhã não estou. Ah, não, hoje eu estou um pouquinho mais. Ah, hoje eu não estou mais. Ah, não, estado. Somos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Não é assim, vai ficando santo porque eu fui ficando santo. Não, sede santos porque eu sou santo. Estado. Ok? É nossa vida. E se a gente tem essa separação, estado, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, cara, tem alguma coisa diferente aí. E talvez seja esse modelo que as pessoas viviam lá atrás. Elas mudaram de vida. E essa mudança de vida, as pessoas falam assim, poxa, ontem era de uma forma e hoje não. Quando a gente fala de processos, a gente tem outras formas, mas não de santidade, ok? A gente pode falar de processo moral, a gente pode falar de processos até do caráter, da formação aí, mas não de santidade. Beleza? Alguma pergunta, alguma interpelação, alguma coisa? Fórmula de bênção. Outra semelhança. 1 Tessalonicenses 3, verso 11 e 12. Mas também 2 Tessalonicenses 2, verso 16 e 17. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor. 2 Tessalonicenses, ora, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo e Deus, o nosso Pai. Repetição quase literal. 1 Tessalonicenses 2, 9 e 2 Tessalonicenses 3, 8. Do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Ele volta a falar sobre isso. Ele está falando para as pessoas ociosas, para as pessoas que não querem trabalhar. Ele está falando para as pessoas que querem viver às custas do outro e que estão esperando a iminência volta de Jesus. Eu volto a dizer como aula passada, pode voltar agora. A gente pode estar tendo aqui esse momento e voltar e a gente ir para os céus e ser coisa linda. Ok? Tribulação, diferenças. Eu falei da forma, as semelhanças e agora as diferenças, tá bom? Diferenças entre 1 e 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 10.
ele fala da experiência da tribulação, é compreendida como uma espécie de confirmação da eleição que receberam a palavra e perseveram. Livra da ira vindoura. 2 Tessalonicenses 1, verso 4 a 10. As tribulações provam que Deus trará justa retribuição aos perseguidos e perseguidores. Oi, Lê, pode falar. Se eu tivesse tido essa aula há algum tempo atrás sobre a parte de separar a prova de Deus e isso que você disse que não é um processo, eu teria tido uma outra opinião na hora de dar minha palavra no trabalho do time. Sim. E pense assim, não é somente a obra de Deus, tá bom? Separado das coisas que nós fazemos. Por exemplo, se você é engenheiro, seja o melhor engenheiro. Construa a melhor casa. Seja o melhor advogado. Dê o melhor de si naquilo. Porque Deus será glorificado através daquilo que você faz. E as pessoas vão ver, vão falar assim, poxa, é diferente, é um advogado diferente, não trata a gente dessa forma. Os outros tratam de uma forma, ele trata diferente. Ele trata a gente de outra forma lá na administração da empresa. Nos números da empresa, é diferente. Tá? Não, normal. Tranquilo, né? Tranquilo. Verso 1 Tessalonicenses 3:8. As pessoas, a igreja, estão firmes no Senhor. 2 Tessalonicenses 2:15. Define a firmeza da igreja como preservação das tradições que foram ensinadas através das palavras. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Seja quando eu estive com vocês aí falando, seja quando eu escrevi para vocês. E aqui, entenda isso daqui, essas cartas, essas epístolas, elas não ficavam somente em uma comunidade, em uma região, ela circulava. Normalmente as pessoas, elas escreviam, elas copiavam isso e levavam para outras comunidades. Isso que chegou para outras pessoas e chega para a gente aqui, isso daí que é lindo, tá bom? Diferenças ainda, firmes no Senhor ou firmes nas tradições? Firme no Senhor ou na tradição? Uma pergunta aí. 1 Tessalonicenses 3:8. As pessoas, a igreja, estão firmes no Senhor. A diferença entre tradição e tradicionalismo. Ok? 2 Tessalonicenses 2:15. Define a firmeza da igreja como preservação das tradições que foram ensinadas nas palavras e nas cartas. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Diferenças, a escatologia, a volta, a parousia, a ida nossa para os céus. Vou fazer uma síntese assim bem rápida, tá bom? Isso daqui tem que ter nós temos que marcar muitas aulas para falar sobre isso. Existem várias teorias sobre a volta de Jesus. Temos. Oi.
Irmãos, o irmão Alfeu, que é meu pai, beleza? Ele falou de Lutero um pouquinho aqui, fazer um resuminho, o Agnaldo me ajudou aqui, fazer entre parênteses aqui para a gente. Ele falou de Lutero, falou da contribuição dele, as 95 teses, depois ele fica só com 5 teses, e que nós reformados, diante dessa tradição da reforma protestante, nós temos aqui a Bíblia como regra de fé e prática para as nossas vidas, enquanto outras denominações, não vou colocar denominações, mas alguns outros pensamentos assim, né? Eles colocam alguns livros até equiparando com a Bíblia, tá bom? E são igrejas que têm uma grande força aí na sociedade. Tá, e a gente também pode falar sobre isso daí depois em uma outra aula. Mas o que eu quero falar com vocês, existem várias formas de se pensar à volta de Jesus. E nós temos muitas teorias. Nós temos o pré-milenismo, temos o pós-milenismo, temos o milenismo, temos o amilenismo. Pré-milenismo, nós temos o pré-milenismo tribulacionista, temos o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo, ele é histórico, o milenismo, ele pensa no milênio, mas o amilenismo é o que nós presbiterianos entendemos, que o milênio está acontecendo e que Jesus vai vir e nos chamar. Beleza? Em poucas palavras aqui, depois a gente pode fazer de cada um com os detalhes e os teóricos de cada uma dessas ideias, tá bom, que surgiram. Normalmente, o pré-milenista ele é o pentecostal ou neopentecostal. O pós-milenista são os intelectuais que tinham ali até a Segunda Guerra Mundial, né? E nós aqui, tá bom? E outros que acreditam que não tem milênio, não tem nada, que vai acabar na aniquilação, tá bom? Da alma. Escatologia. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá, legal. A apocalíptica iminente de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele fala, nós ainda vivos, que Jesus voltaria. O dia do Senhor vem como ladrão à noite. Dores de parto, ele usa essa expressão. A igreja é uma comunidade escatológica. Uma comunidade que Jesus está voltando. E ele tem que aguardar ansiosamente, porque será nessa era. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Há pessoas que entendem que já chegou o dia, está muito perto, ou ainda não ligam muito para isso. A carta informa que antes da vinda de Jesus, o anticristo, ímpio, filho da perdição, deverá se manifestar, e esse será o dia definitivo da aproximação do dia do Senhor. Aqui surge uma dúvida para algumas pessoas. E eu volto na aula passada. O que é a dúvida? Vou falar um pouquinho de filosofia. Filosofia existencialista. Muitos colocam Sartre, colocam Simone de Beauvoir como sendo o pai e a mãe da filosofia existencialista. Não. Kierkegaard. Um livro indicar para vocês lerem. Temor e Tremor. Fantástico. Vai falar da existência do homem, da dúvida que ele tem diante das situações da vida. Mas diante da certeza do Deus vivo, aquele que é salvo, ele obedece. E ele vai tratar ali a história de Abraão e Isaque. Ele vai falar um pouquinho sobre os dias em que, os 3 dias que Abraão está levando Isaque para ser sacrificado, porque Deus pede. E a angústia dele de estar ali, de não falar uma só palavra, de não se dirigir ao filho, de ser complicado. Ok? Então, se você tiver esse tempo, se você puder comprar esse livro, compre. Temor e Tremor,
de Kierkegaard. Soren Kierkegaard. Lindo o livro, muito bom. Tá bom? Duvidamos. Existe a dúvida na nossa vida. Todas as vezes estamos escolhendo entre fazer o bem e fazer o mal. Em todo momento nós escolhemos em estender a mão ou retirar a mão para as pessoas. Em cada momento nós escolhemos aquilo que vamos fazer, e isso faz parte da angústia do ser humano. Você escolheu estar aqui hoje, nessa manhã, você escolheu estar aqui online. Você escolheu. Outras pessoas escolheram outras coisas. Sim, Alexandre. Tem um testemunho dessa semana, o ingresso nobre, de uma amiga minha, de estender a mão. Ela foi chamada para atender uma pessoa que estava enferma. E a gente não sei qual que é a religião dela, mas Deus usou essa pessoa para pedir ela estava doente, né? E ela estendeu a mão para essa pessoa e foi a última pessoa a falar com ela de Deus. Então a pessoa partiu com aquele conforto, né? Sim. Eu fiquei muito feliz Legal. da atitude dessa minha amiga aí. Legal. Isso é ser cristão mesmo, né? Na essência. Sim. Irmãos, você que está em casa, o presbítero Alexandre falou de uma amiga que estendeu a mão para ajudar uma outra pessoa. E foi no fim, né, da vida, é isso? Foi o fim da vida, ela foi usada ali para ser bênção na vida de uma pessoa. A gente tem essa escolha. Mas a gente olha muitas vezes para a nossa escolha, e essa escolha, eu estou olhando para o nosso olhar cristão calvinista, ok? A nossa escolha, ela é como se fosse assim. Imagine Davi falando no Salmo, mesmo em massa informe, o Senhor conhecia, e eu, em pecado, fui concebido, ok? Por causa do pecado, por causa daquilo que Adão e Eva fizeram lá no passado, é como se fosse assim, nós tendemos para o mal ao invés do bem. Entenda isso. Tendemos para pecar mais do que fazer o bem. Tendemos muito mais a olhar para aquilo que é ruim do que aquilo que é bom. E você vai falar assim, não, mas nós temos a oportunidade de escolher. Sim, temos, e temos que escolher bem, ok? Mas, entendo, vou fazer um exercício aqui com vocês. Eu sou corintiano. Imagine que eu vire Cairo, Corinthians e São Paulo. Beleza? Tem São Paulinos aqui. Corinthians e São Paulo. São Paulino ali. Aí, o que acontece? Eu sou o árbitro do jogo. O Yuri Alberto cai no chão. Não sei nem se vocês conhecem, que ele cai sozinho. Ele chuta a perna dele mesmo. Mas ele cai no chão lá, tal. E aí, não é falta. Mas porque um rapaz tocou mais ou menos nele, eu vou lá do pênalti. Eu estou tendendo para o erro. Por quê? Não é porque eu sou corintiano. Ser corintiano é muito bom, pai. Obrigado pela herança aí que o Senhor me deixou. Mas, entenda, eu tendo a fazer aquilo que é errado, por causa da minha situação. Se fosse o Cairo, o juiz, ele ia tender para o São Paulo. O Caleri ia cair lá no chão, lá, ele ia dar pênalti, ele ia cair assim, sempre que ele cai, senão o Luciano cai assim, com as mãos abertas, reclamando. Brincadeira. E dava 2 pênaltis ainda, ele está falando aqui, irmãos. Ele dava 2. Se errasse, tinha que voltar ainda. E aí, é a nossa tendência. Usei assim o time de futebol, que é muito forte na nossa cultura, tá? Mas é uma tendência nossa para o mal. Tendemos para isso, infelizmente.
Mas Jesus vem, e aí é o processo, Lê. Entendeu? Não é o estado aí. É o processo. É Jesus falando assim, tá, você foi, você errou, mas vem aqui, ó. Vem aqui que eu te tomo pela mão direita. Ó, você caiu, você está vem aqui, eu te aceito novamente. Ó, você está mal eu te ajudo. Poxa, eu estou andando sobre as águas, eu estou afundando, ó Pedro. Estou afundando, começou a olhar para os lados. Certo? Parou de olhar para o centro. Jesus vai e dá a mão. Aí sim. Não é o processo, não é santidade, entendeu? É um processo, é uma caminhada aí, que a gente vai ganhando com o tempo, beleza? Vocês querem falar alguma coisa? Querem contribuir? Por favor. Não, eu só estou tentando, a santificação é o estado, então eu fui colocado à parte. Você, Agora, até chegar na glorificação também tem Então, aí que está. É o processo. O estado é ser separado. Eu sou separado por Cristo para viver nesse mundo, num mundo mal, em que as pessoas fazem mal, em que as pessoas... Só que daí o processo. E eu, toda hora, vou tender a fazer a coisa ruim, mas a minha escolha, e mesmo se eu cair, ele vai estar ali, é o processo. É aí que está, aí é o processo. É o processo, cara. E eu caio direto, erro direto, peco direto. E até uma diferença entre erro e pecar, certo? Errar é como se você errasse uma rua, você pode falar. Agora, quando você é contra o seu irmão e contra Deus, é pecado. Desculpa, errei. Pecado, perdão. As diferenças, deu também? Para pegar? Deu? E é um povo, deu? E aqui é um povo que está vivendo isso daqui, cara. É um povo que está lutando contra, tipo assim, a sua família, contra uma cultura que quer engolir eles e que fala assim, ó, se você servir esse Deus vivo, se você adorar esse Deus aí que você fala que adora, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vem como ladrão, que vocês não sabem a hora, vocês vão morrer. E eles continuam. Alguns deixam a fé, como hoje deixa. Talvez por um momento difícil, talvez por não ter entendido realmente o que é o Evangelho, que é a entrega, que é o anúncio, e que a gente não pode conter, né? Esse anúncio, quando chegou a gente. Fala, Alexandre. Eu vejo muito assim, nós somos templos do Espírito Santo, E a partir do momento que nós pecamos, o que toca primeiro em nós, pelo menos no Espírito Santo, puxa, errei. Mas tem consciência que errou, E os que tem esses que não estão separados, não vai ter essa consciência ainda. É como se estivesse cego, Nós temos a consciência que é dada por Cristo para nós. A nossa mente muda, da santidade, certo? Ele dá um outro pensamento para nós. Agora, os que não... Eu não gosto de usar muito isso daqui, tipo, igreja, mundo, igreja, sabe? Fazer essa... Mas vamos dizer, aquele que ainda não conhece a Cristo. Ele vai ter consciência moral, a consciência ética. O que é a moral? São as leis. Se você parar em cima da faixa de pedestre, você vai ser multado, provavelmente. Né? Se você fizer algo que é contra a lei, você é moral. Então, ele vai seguir moralmente. E tem pessoas que, eticamente, independente se ele está aqui no Brasil ou está lá na China, ele vai agir da mesma forma. E ele não conhece a Cristo, cara. Agora, a diferença é que nós temos essa consciência que é de Cristo em nós. E aí vem o Espírito Santo e toca na gente. E fala assim, cara, você errou. Esse alvo aí que você bateu aí forte, não está certo. E é uma luta constante nossa, é uma luta constante desse povo aqui.
Eu volto a dizer, o lugar, um grande centro comercial, certo? Um lugar de pessoas ricas, um lugar de pessoas importantes, um lugar onde que tinha uma cultura helênica, ó, dos gregos, aí, muito forte naquela região, mas que tem um grupo de pessoas ali que está falando assim, meu, tem coisa errada aí. Cara, não é desse jeito, muda essa direção. Jesus está voltando, Jesus está aqui próximo, Jesus está aqui, ó. Ele é o Rei dos Reis. E eles falam assim, não, mas e o César? Não, mas e os ensinamentos dos filósofos? E a nossa vida que a gente construiu até aqui? É uma sociedade, nós somos cristãos, somos totalmente contra a cultura. Essa cultura, sabe, que a gente vê do hedonismo, por exemplo, prazer pelo prazer, de ter pelo ter, de você ir num lugar e você falar assim, poxa, agora eu sou chefe, então eu mando em todo mundo e todo mundo tem que baixar a cabeça para mim. Não. É a cultura que nós somos iguais perante Cristo. E que não é porque eu estou aqui com o microfone próximo que eu tenho poder. Eu sou igual a vocês. Estudei para dar aula. Me preparei para isso. Mas somos iguais, gente. É diferença, ó. Aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem. Dentro, fora. E é uma luta dessa comunidade há 2000 anos atrás. Tá bom? 1 Tessalonicenses. Postura da comunidade. Revela uma ação radical. Do ser santo, ó, separado. Com a conversão e o abandono aos ídolos. Ídolo não são só as imagens que algumas igrejas têm. Ídolo pode ser meu celular, meu ídolo. Pode ser minha esposa, pode ser meu filho, minha filha. Pode ser minha casa, pode ser meu trabalho. Quantas pessoas estão ficando doentes por causa do trabalho? Burnout. Quantas pessoas entram, esqueci o termo em inglês aí que é muito usado, mas elas entram no trabalho 8 horas da noite, saem 10 horas da noite e ficam nesse espiral aqui, ó. E de repente o burnout, ele é como se fosse ele apaga, né? Acabou o combustível, não tem mais como. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele não conseguia levantar uma caneta. Caneta, gente, caneta. Tão cansado que ele ficou. Terrivelmente cansado. Por causa do trabalho. Pessoas têm o seu trabalho como o centro da sua adoração. Usam muitas vezes até uma frase, a gente usa, eu ouvia muito quando era criança, pelo menos. O trabalho dignifica o homem. Uma frase... Tá, legal, a gente tem que trabalhar, a gente tem que sustentar a nossa casa, a gente tem que prover a nossa casa. Mas ela não é o centro, cara. Não é o centro. Centro é Jesus. Antônio Emílio, tá. Do Votorantim? Olha aí, grupo Votorantim. Acho que, se não me engano... Entendeu? Fala, Alexandre. Esse é o rosto sempre. O funcionário pode chegar antes do horário e vai embora depois do horário. Olha aí, não é? Mas e a família, né? E a família não fica. Onde fica? Não tem essa parte humana, né? Não tem. Uma amiga minha do trabalho, uma colega, perdeu o pai recentemente, fui no velório. E aí, passado um certo tempo, ela voltou a trabalhar. A minha chefe, a primeira coisa que ela falou para ela agora acabaram os seus problemas. Você não tem seu pai agora, então, quer dizer, agora você tem que trabalhar. Né? Extremamente desumano. Sim. Irmãos, o Alexandre falou da desumanidade do trabalho. Ok? Que muitas vezes o trabalho não humaniza. É legal essa ideia. E tem aqui, vou tentar parafrasear um poema, tá bom? Eu não lembro de quem que é. Mas é do sol, sobre o sol.
Um trabalhador sai pela manhã e aquele sol escaldante sobre o seu ombro, sobre a sua mente, ele vai indo até a indústria trabalhar. Quando ele chega na porta da empresa, da indústria, o sol diz assim para ele: até quando ficarás aí dentro e não aproveitarás aquilo que eu tenho para ti? Muitas vezes, e aqui, por favor, entenda, eu não estou falando que é contra o trabalho, eu tenho que trabalhar, eu trabalho, gente. Trabalho. Acordo todo dia às 5 horas da manhã. Muitas pessoas, elas se entregam tanto e esquecem de casa. Elas se esquecem dos seus, da família. Se esquecem daquilo que Deus deu de mais precioso. Do nosso primeiro ministério, cara, que é em casa. E é sério, isso daqui é em casa. Porque é em casa que a gente é o que é. Aqui eu falo, em casa, como que eu sou. Com a minha esposa, com meus filhos. Postura da comunidade. Ainda estamos nas diferenças, tá bom? 1 Tessalonicenses revela uma ação radical com a conversão e o abandono dos ídolos. Recusa na participação dos cultos ao imperador. Sempre que o imperador passava, as pessoas tinham que se curvar. Culto ao imperador. Então, aqueles que não se curvavam, eles eram perseguidos. Tá bom? No envolvimento das práticas sociais religiosas e envolvimento da família, padrinho, cidade, império. Adoção de ações concretas na sociedade, fazendo bem, não se associando aos que causam desordem social. Quem que causava desordem social aqui para Paulo? São as pessoas que não trabalham. Elas ficam de casa em casa lá, buscando aquilo que o outro tem, e ela se esquece de buscar ela mesma. Ao mesmo tempo que eu falei do trabalho, eu tenho que trabalhar. Ok? Para não ser um peso para as pessoas. Vos aparteis de todo irmão, sério, 2 Tessalonicenses 3,12. Vos aparteis de todo irmão que onde desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. É o verso 6, esse daí. Verso 12 é esse. Porém, determinamos, a ênfase, e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Verso 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se a parte das pessoas ruins, ele usa até irmãos aqui, pesado, né? Trabalhem, façam bem. Para encerrar, 2 Tessalonicenses. Vou citar aqui, é um dos principais, assim, que eu acho, ao meu ver, escritores estudiosos sobre o Novo Testamento, que é o Kister, tá? Ele fala assim: 2 Tessalonicenses quer levar a uma compreensão melhor das cartas de Paulo, especificamente da primeira carta enviada a Tessalônica. Não se devia recorrer a Paulo para justificar mensagens escatológicas radicais. Em vez disso, ele é o criador de uma tradição cristã que orienta a igreja a uma vida obediente e responsável nesse mundo.
consciente e responsável. Olhar para o mundo que vivemos e lutar contra as coisas más que acontecem, muitas vezes próximo da gente. Quantas vezes, aqui uma pergunta para você pensar, tá? Você tem um amigo, um colega de trabalho, vamos colocar assim, um colega de trabalho que ele está sofrendo algumas situações em que você é responsável por ele. E muitas vezes você não estende a mão. A pessoa está ali sofrendo em alguma situação ou precisando de ajuda de alguma situação da vida, talvez simples situações, mas não estende-se as mãos. Quantas vezes negligenciamos a volta de Jesus, que vai acontecer, é bíblica, ela vai acontecer, hora ou outra. Nós vamos subir com Cristo. E eu quero estar com vocês lá. É olhar para o Jesus que chama um homem, que planta igrejas, que deixa escritos para nós, que ligam Jesus, e que nós vemos muitas vezes a nossa impotência, mas ao mesmo tempo o nosso envio para o trabalho em Cristo. Jesus está voltando, gente, é sério. Está voltando, não sei quando. Os que tentaram datar erraram. Muitas religiões aí, que estão nas mídias, principalmente, tentaram datar a volta eminente de Jesus. Ou criam um caos na cabeça das pessoas, para que as pessoas entreguem aquilo que elas têm, talvez o pouquinho que elas têm para elas, mas que a gente tenha isso em mente. Possamos viver responsáveis uns pelos outros, cuidando uns dos outros, orientando uns aos outros, mas sempre sabendo que Jesus é o grande pastor, é o pastor maior, que está cuidando de você e de mim. Talvez pareça que não, mas está. Talvez pareça que está tão distante assim, mas Ele está. E eu termino com o Sermão do Monte, um pouquinho antes do Sermão do Monte, aí, Mateus, quando os discípulos falam, ensina-nos a orar. Antes, Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Deus que tudo vê. Deus que tudo vê, gente. Não é o que ouve, é o que tudo vê. Mais para frente ele fala. Ele vê o coração. É olhar para os ensinamentos. Esperar. E aqui eu quero muito que você saiba, você nunca está sozinho. Por favor, não esqueça disso. As pessoas não estavam sozinhas, Jesus está. Por mais que pareça que não está. Por mais que pareça que as coisas estão estourando aí, arrebentando na vida, Jesus está presente. É aquilo assim que eu tenho muito assim para mim. E uma orientação. Agradeça tudo. Mesmo as lutas. Pelo pão, pela casa, pelo trabalho. Porque quando a gente agradece, a gente abençoa. E quando aquilo que está abençoado, ele é algo além daquilo que a gente pode imaginar. É Deus agindo
abençoe. E aqui eu quero fazer um exercício. Se você está na sua casa com alguém aí do seu lado, você aí no YouTube, se você está com alguém aí, eu quero que você pegue essa pessoa que está do teu lado, ou você procure uma pessoa para estar com você agora, que você possa abençoar essa pessoa, orar abençoando. Só agradeça e abençoe. Vamos fazer 1 minuto, ok? Procure um irmão ou uma irmã. Em 2. Você em casa também. Eu vou contar aqui e depois eu quebro esse momento com uma oração e a gente encerra. Santo Deus, Maranata, vem Jesus. Aqui nós cremos em Ti, confessamos Jesus como Senhor e nosso Salvador com os nossos lábios, mas também cremos em nosso coração no senhorio e na salvação que vem somente de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa falar mais ainda nesse dia, que à noite nós possamos nos encontrar aqui para louvar, adorar a Ti, cultuar o único que é digno de louvor e adoração, e que nós possamos ter essa consciência da presença, da onisciência e da onipotência que o Senhor tem, e que não há outro igual a Ti. Muito obrigado, Jesus, por esse encontro. Muito obrigado, Jesus, por essa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem dado a essa casa. Pedimos a Tua bênção, a Tua guarda e a vida que há em Jesus Cristo. É no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos em casa, Deus abençoe vocês, um ótimo domingo. Você também aqui que está presente, um ótimo domingo para você. Continue a louvar a Deus e a adorar com a sua vida. Amém? Até a noite.